Vamos ler então Mateus 25, do verso 14 em diante. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, queridos, o cristão, a igreja e o reino de Deus. 3 ambientes nos quais nós, como servos do Senhor, podemos nos encontrar e devemos refletir sobre a nossa vida. No primeiro texto que lemos em Mateus 25, nós vemos Jesus contando uma parábola. E todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele tinha como objetivo ensinar uma coisa específica que pudesse ser alcançada pelas pessoas mais humildes, que não tinham tanto entendimento assim e precisavam ver por metáfora nas coisas com as quais elas lidavam no dia a dia uma lição de algo muito complexo que Jesus mesmo queria ensinar. E Jesus então fala sobre um senhor que tinha uma propriedade, que tinha alguns servos, e aqui nessa parábola ele fala de pelo menos 3 servos. E ele pega então uma quantidade de talentos, 8 talentos. Ele deixa 5 talentos, que era uma unidade de dinheiro daquele tempo, com um servo, deixa 2 talentos com outro, e deixa 1 talento com o terceiro servo. E então ele dá a ordem para que aqueles homens pudessem trabalhar com aqueles dinheiros e que pudessem produzir algo a mais para o seu senhor. Diz o texto que depois de muito tempo, não foi depois de pouco tempo, depois de muito tempo o senhor voltou e chamou os 3 servos para prestarem contas, para ajustarem as contas. E aquele servo a quem ele deu 5, voltou muito feliz, porque usou os 5 talentos para granjear, para conquistar outros 5. Ele dobrou aquilo que o seu senhor tinha deixado com ele. Então ele diz: muito bem, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então ele chama o segundo servo, a quem ele tinha dado 2 talentos. E aquele servo também chega feliz. E chega feliz com outros 2 talentos. Ele agora apresenta 4. Ele diz: Senhor, aqui estão os 2 talentos que o Senhor deixou comigo, e mais 2 que eu batalhei, que eu lutei e conquistei para o Senhor. Então ele fala a mesma coisa para quem ele tinha dado mais. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. E esse foi fiel muito pouco, mas conseguiu ganhar na mesma proporção do primeiro. Ele dobrou. Então ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, venha desfrutar daquilo que o teu Senhor tem para te oferecer. Mas, chamando o terceiro servo, ele vem um pouco triste, porque esperou muito tempo pela vinda daquele Senhor para dar uma notícia que ele sabia que não era tão boa assim. Então ele diz: olha, eu sei que o Senhor é um homem severo, que o Senhor consegue ajuntar onde se espalha, que o Senhor consegue colher onde não se semeia, e o Senhor me deu um talento, eu enterrei esse talento, com medo de perder o que é seu, mas está aqui o que é seu. E o seu Senhor diz para ele: olha, você fez mal, né? Você não trabalhou com aquilo que eu te dei para trabalhar, e você fez o quê durante esse tempo todo que eu confiei um talento a você, para que você pudesse produzir, reproduzir outros talentos? Então, você não vai entrar no gozo do teu Senhor. E aí, irmãos, a gente começa a ver nessa parábola o conceito de cristão e o conceito de reino de Deus. Jesus mostrou nesta parábola que no reino de Deus só existe espaço para quem quer servir. Só existe lugar para quem quer ser servo. Só existe lugar para quem quer trabalhar, não para quem quer ser servido. Jesus nos ensinou que existe uma expectativa da parte de Deus, que seria o Senhor nesta parábola, com relação aos seus filhos, aos seus servos, de que ao lhes entregar algum talento, mesmo que fosse um só, que eles pudessem ter a coragem, a fé, o desprendimento, o desejo de multiplicar aquilo que Deus lhe deu. E nós identificamos que todos nós que aceitamos a Jesus, e por meio desta aceitação, que é a conversão, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos acrescenta dons, pelo menos um dom. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai acrescentar àquele que se converter. E quando a Bíblia fala acerca dos dons, ela deixa muito claro que os dons são acrescentados a nós, são nos dados, para que nós possamos edificar a igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos abençoar os outros. E é aí que entra o terceiro ponto dessa palavra que é tão importante a nós hoje. A igreja, o conceito de igreja. A palavra igreja, ela nasce no grego eklesia, que tem por significado de dentro para fora. Havia uma expectativa de Jesus quando deu o nome ao ajuntamento de seus servos, dos filhos de Deus, ou que se fizeram filhos de Deus por meio dele. Quando deu o nome de igreja, havia uma expectativa do Senhor Jesus de que os seus filhos fossem à luta, trabalhar, ganhar vidas. E ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele diz que o campo é o mundo. Nós devemos sair pregando a palavra de Deus. Aquilo que nós recebemos e que nos trouxe salvação, que nos deu condições de ter um entendimento, uma visão maior sobre o mundo espiritual, é desejo de Deus que nós venhamos multiplicar através de vidas. E os talentos aos quais Jesus se refere nesta parábola são justamente os dons que o Espírito Santo nos acrescenta. É justamente aquilo que Deus nos dá, de forma a nos equipar para que nós possamos fazer a sua grande obra. A igreja do Senhor Jesus
tem por significado esse ajuntamento de almas que se salvam por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, mas para fazer uma obra específica do ministério de Jesus. E no texto que nós lemos de Mateus 16, Jesus está conversando com Pedro, com seus discípulos, e ele pergunta: quem dizes que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. E diante de muitas outras coisas ou definições que as pessoas estavam dizendo acerca de Jesus, se era profeta, se era um filósofo ou outra coisa qualquer, Pedro traz uma revelação, que era justamente aquela resposta que Jesus queria ouvir, não só de Pedro, mas de todas as outras pessoas que estavam ali. Então ele diz: muito bem, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus ou o Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, não Pedro, mas a pedra, o fundamento que Pedro falou, eu edificarei a minha igreja. Qual era o fundamento, a pedra fundamental que Pedro tinha dito como um conceito? Quem era Jesus? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus está dizendo, fazendo uma comparação das palavras: tu és Pedro, e sobre esta pedra que Pedro falou, eu vou edificar a minha igreja. Queridos, isso é muito importante para nós, porque às vezes nós temos uma tendência de querermos edificar uma igreja diferente daquela que Jesus desejou edificar, ou que Jesus desejou que fosse edificada. A nossa vida, o conceito de igreja está ligado à minha vida, à sua vida. O conceito de igreja nunca esteve ligado a templos, a paredes, a bancos, a altar. Isso é um conceito do Antigo Testamento, lugar da habitação de Deus. Começou num tabernáculo, numa tenda, e depois foi para um templo, mas feito por mãos humanas. No Novo Testamento, Jesus instaura uma nova era, uma nova fase. E ele diz para a mulher samaritana: olha, não é nem neste monte, nem naquele outro, mas Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Paulo conceitua isso, explica isso de uma forma muito melhor, quando diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor. Deus habita em nós. Então o conceito de igreja, e uma igreja fundamentada em Jesus, é justamente o projeto que Deus estabeleceu para nós vivermos. Todo cristão deve viver em igreja. Todo cristão deve viver em serviço. Todo cristão deve viver fundamentado em Cristo Jesus, que é o autor desta obra. Amados, como que nós podemos hoje desenvolver uma vida diferente daquela que Jesus pensou? E como que nós podemos viver uma vida conforme aquela que Jesus pensou? Quando nós pensamos em edificar uma igreja diferente daquela que Jesus imaginou, é quando o nosso coração não está centrado na pessoa de Cristo. E você consegue identificar isso. Você consegue identificar quando o culto não está centrado na pessoa de Jesus. Você consegue identificar quando a sua vida, seu gosto, seus valores não estão centrados no gosto e nos valores de Jesus. Você consegue identificar isso quando o seu casamento e o seu relacionamento entre marido e esposa não está também centrado nos valores e na pessoa de Jesus. Você consegue identificar isso quando as suas decisões não são tomadas segundo os parâmetros de Jesus. Agora, quando que nós podemos construir uma igreja, ou ser esta igreja fundamentada em Cristo Jesus? Para que se cumpra aquilo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós nos movemos por fé,
quando as nossas atitudes são para cumprir não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz, é a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, se Cristo é perfeito, enquanto o homem esteve aqui e não pecou, então ele é a referência máxima de perfeição. Se nós queremos ter uma vida fundamentada num alicerce que é perfeito, nós precisamos construir a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos sobre a vontade de Jesus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável a nós. Agora, existe um detalhe naquela palavra que Jesus falou para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual é a segunda parte? O que Jesus conclui? Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa segunda parte é muito importante, irmãos. Já havia em Jesus ali uma revelação acerca dos embates que a igreja haveria de enfrentar. E igreja enquanto pessoas, não enquanto instituição, nem templos. O que Jesus estava falando para Pedro é que a sua igreja haveria de enfrentar uma batalha espiritual. O que Jesus estava falando para Pedro é que esta igreja, mesmo fundamentada naquilo que era verdadeiro, naquilo que era sólido, ela haveria de enfrentar tempestades. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre o homem prudente e o homem nécio. E ele usa mais uma vez essa metáfora da construção de uma casa. Ele fala, olha, o homem nécio construiu uma casa sobre a areia. E vindo as tempestades, os ventos, a chuva, a água, destruíram, bateram com ímpeto contra ela e ela caiu. Mas o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E bateram sobre ela as chuvas, os ventos, mas não a destruíram. Ela não caiu. E ele diz que esse homem prudente é comparado ao homem que ouve a palavra de Deus e a obedece. Duas coisas fundamentais para a construção da nossa vida. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é saber o que Deus pensa a nosso respeito. É justamente conhecer a sua vontade. E obedecer é colocar essa vontade em prática. Agora, junta todos esses conceitos, Jesus falando sobre a igreja, e Jesus falando na parábola dos talentos sobre o reino de Deus e os servos que estão ali. O que ele diz com relação aos servos e ao seu reino? É necessário trabalhar, é necessário fazer, é necessário sair, é necessário evangelizar, é necessário dar testemunho. Para isso eu te acrescento dons, para isso eu vou te capacitar. E quando ele pensa na igreja, ele diz, a igreja verdadeira, fundamentada em mim, que sou Jesus, ele diz, essa igreja é uma igreja vencedora, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Lá fora, a igreja que sai, a igreja que evangeliza, a igreja que testemunha, a igreja que luta para ganhar vidas, almas. Essa é a igreja vencedora, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmãos, pare e pense, isso é muito importante. Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes uma missão. Disse que eles deveriam sair pregando a palavra 2 a 2. E disse que daria poder para eles. Eles haveriam de expulsar demônios, eles haveriam de curar enfermos, eles seriam mordidos por serpentes e não morreriam. Todo esse poder foi dado aos discípulos de Jesus que saíram, não aos que ficaram. Todo esse poder foi dado aos discípulos de Jesus que se preocuparam em granjear talentos.
em conquistar almas, em dar testemunho, em brilhar, irmãos. O apóstolo Paulo fala que nós devemos brilhar como luzeiros ou astros neste mundo, refletindo que luz. Qual é a luz que nós temos, senão a luz de Jesus que brilha em nós? É por isso que nós devemos pensar onde estamos fundamentando a nossa fé, onde estamos construindo a nossa casa espiritual, enquanto nossa vida, enquanto nossas atitudes. E por que estamos fazendo isso? Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe qual é o nosso interesse, se é de agradar a Ele, ou se é de realizar os nossos próprios sonhos pessoais. Então, por que estamos servindo? Porque amamos a Deus ou porque amamos a nós mesmos? Essa é a última pergunta que nós precisamos fazer. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é composta por cristãos autênticos que entregaram-se para o Senhor. O apóstolo Paulo diz: portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo neste corpo, vivo na fé no Filho de Deus. E essa é uma exclamação que todos nós devemos fazer hoje, irmãos. Viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não viverá pelas suas obras, viverá pela sua fé. É pela fé que nós somos salvos. É pelo nosso relacionamento com Deus. Mas o apóstolo Tiago diz que se a nossa fé não se desencadear em obras, esta fé é morta. Eu preciso ter atitudes que demonstrem a minha fé. Eu preciso ter atitudes que demonstrem o meu amor. O cristão autêntico se envolve com as coisas do seu Senhor. Na parábola dos talentos, 2 dos 3 servos se envolveram com as coisas do seu Senhor. E ele disse: olha, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Ao que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E da mão ou das mãos daquele servo que devolveu o seu talento ao seu senhor, ele tirou o seu talento e o excluiu do seu reino. Queridos, essa exclusão é um sentimento que está no nosso coração, que se instaura no nosso coração, mas não é só um sentimento, é uma realidade. É possível que alguns cristãos hoje se sintam excluídos do reino de Deus. É possível que na igreja do Senhor Jesus, a igreja local, essa a qual nós pertencemos, por exemplo, haja que algumas pessoas se sentindo excluídas do reino do Senhor. Mas é por falta de atitude delas mesmas. Porque os talentos estão aí. Pare e pense sobre a sua vida. Queridos, há pessoas tão bem-sucedidas na sua profissão lá fora, mas que às vezes não conseguem desenvolver o seu talento para o reino de Deus. Mas não conseguem desenvolver por quê? Só existe uma explicação: porque não querem. Porque se Deus deu o talento, é porque Ele deseja que esse talento seja utilizado para multiplicar. Mas para o seu reino, e não para o reino das pessoas, para o reino pessoal e particular de cada um. Eu preciso me ver dentro deste reino. É vontade de Deus. E se eu não estiver me vendo dentro deste reino, é uma deficiência minha, pessoal. E Deus quer me tratar, e Deus pode me tratar, se eu assim permitir. Eu queria concluir falando sobre os dons que Deus nos dá, os dons que Deus nos concede. A palavra de Deus lá na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, nós vamos encontrar uma lista de dons que o apóstolo Paulo começa a enunciar. Mas eu quero ler o primeiro verso, pelo menos. Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá.
No verso 4 ele diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. É o Espírito Santo. No verso 12 do capítulo 14, ele diz assim: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Isso deixa claro que existem pelo menos dois tipos de cristãos. Aqueles que recebem um dom pelo menos e devem usar. E existe aquele cristão que recebe mais de um e que deseja mais ainda. Ele fala: olha, vós também que desejais ou que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Faça agora uma correlação desta palavra do apóstolo Paulo com a parábola dos talentos que Jesus nos ensinou. Nós devemos abundar com os nossos talentos no reino de Deus. De uma forma muito prática. É importante ser prático. Não diga não ao Senhor. Eu conheço pessoas que dizem sim com muita facilidade para os outros e dizem não com muita facilidade para os da sua casa. E é possível que os irmãos conheçam também. É possível que alguns de nós aqui sejamos assim. A gente diz sim com facilidade ao extremo para as pessoas de fora, para os amigos, para os colegas. Mas para aqueles que estão dentro de casa, a esposa, o marido, os filhos, a gente diz um não com muita facilidade. Essa é uma tendência, poderíamos dizer até psicológica de algumas pessoas. Precisa ser tratado. Na parábola dos talentos, Jesus contempla esse tipo de pessoa. Quem deveria ser a pessoa mais próxima, mais íntima de nós? Deus. Quem deveriam ser as pessoas mais íntimas de nós, que compõem a nossa família, falando no âmbito espiritual? A igreja do Senhor Jesus, que compõe o seu reino. E aquele servo que não trabalhou com o seu talento, pelo contrário, o enterrou. Ele disse não para o seu Deus. E quando o apóstolo Paulo diz que os nossos dons são para serem usados na edificação da igreja, aquele servo está dizendo não também para os seus irmãos. De uma forma muito prática, querido. Verifica se você não tem dito não para o Senhor. Há tantas coisas que você poderia estar fazendo. Há tantos caminhos que Deus tem apresentado a você para pregar o seu evangelho. Tecnologia está aí, irmãos. WhatsApp, Facebook, e-mails. E você tem usado isso para glorificar o nome de Deus? Para granjear vidas para o reino do Senhor? O seu tempo é aquilo que você tem de mais precioso e que pode se transformar em obras. Mas às vezes o nosso tempo não dá nem para nós. E algumas pessoas reclamam: eu não tenho tempo para fazer nada para a igreja, eu não tenho tempo para fazer nada para Deus. Mas irmãos, quem nos deu o tempo foi Deus. Quem construiu um ciclo de 24 horas para um dia foi Deus. Será que Deus, que nos pede serviço, não contemplou nesse tempo de 24 horas um tempo para Ele mesmo, para o seu reino? Com certeza sim. Nós é que estamos dizendo não para o Senhor. Nós precisamos rever essas atitudes, esses valores, essas palavras que saem não da nossa boca, irmãos, mas saem do nosso coração. O não que sai do coração fere mais a Deus do que o não que sai da nossa boca. Que nós possamos avaliar nossa vida e vermos esses dons que o Espírito Santo às vezes nos concedeu. Eu enunciei aqui alguns dons. Administração, tem na Bíblia, dom de administração ou de governo,
o dom do apostolado, que é a criação de igrejas, o dom das habilidades manuais de confeccionar artesanatos e outras coisas. Olhamos para Lídia, para Dorcas, o dom de ser uma pessoa serviçal, o dom de ser uma pessoa sábia, de ter conhecimento, o dom da comunicação, o dom de um bom louvor, o dom da música, o dom da contribuição ou da liberalidade, o dom da cura, a palavra de Deus nos fala sobre esse dom, o dom do discernimento, o dom do encorajamento ou de consolo, ou de consolação, o dom de ensinar, de ser mestre, o dom de ser evangelista, o dom da fé, o dom da hospitalidade, o dom da intercessão, o dom da interpretação, o dom da liderança, o dom da misericórdia e da compaixão, o dom de milagres, o dom de profecia, o dom do pastorado, o dom da sabedoria, o dom de línguas, que é um dos menores que o apóstolo Paulo fala, mas até esse Deus nos deu. E olha que a palavra de Deus fala que todos esses dons são diferentes, mas quem dá é um só, o Espírito Santo. E Ele dá para que haja edificação da sua igreja, para que o reino do Senhor possa crescer. É bem possível que alguns desses dons que eu falei aqui esteja presente na sua vida, mas é bem possível que você não esteja exercendo ele no reino de Deus. É hora de você refletir, de você parar e de você pontuar isso na sua vida. A grande pergunta agora é: você deseja ou não servir ao Senhor? Grande pergunta que você precisa se fazer: eu quero ou não quero? Porque se eu quero, se você quer, não há nada que nos possa impedir. As portas do inferno não vão prevalecer contra mim nem contra você. Se você quiser, você vai trabalhar, você vai ser um crente operoso no reino de Deus. Amém?